small fee. Price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom come? Peace on earth and His will be done. What about a dream where the people fight? Not for fortune and fame, but for saving lives. Que prazer, que alegria podermos iniciar mais um programa Reflexão, o seu programa de todos os dias aqui da TV Grandourados. O programa Reflexão, ele é da Igreja Batista Memorial Charles Compton, que fica aqui na rua Rael Bonfacker, 3308, no centro da nossa cidade de Dourados. A Igreja Batista Memorial tem atividades aos sábados à noite para adolescentes, jovens, às 19h30. Aos domingos pela manhã temos a Escola Bíblica Dominical às 9h30. E o nosso culto de celebração aos domingos à noite, às 18h30, o culto da família, e você é o nosso convidado especial. Então você e a sua família estão convidados a participar de uma das nossas programações. No programa de hoje, nós vamos trabalhar a questão da compreensão do programa intitulado Pró-Jovem. Está conosco aqui um professor, alguém que é catedrático, alguém que ama a juventude, que vê oportunidades e hoje está numa pasta na Secretaria Municipal de Educação, fazendo o que gosta e com certeza vai ser desafiador para você e você vai poder nos auxiliar também, fazendo chegar estas informações para outras pessoas e vamos com certeza aí atingir a nossa meta, que são 400 vagas preenchidas. É um prazer tê-lo conosco aqui no nosso programa de hoje, professor. O prazer é todo meu, mas principalmente em nome do programa Pró-Jovem Urbano, a quem agora nós estamos dedicando corpo e alma para chegarmos realmente não só ao êxito de completarmos a quantidade de vagas, mas também de auxiliarmos jovens que estão em situação hoje muito deficitária pela falta do ensino fundamental. Muito bem. Professor José Antônio Baenas, daqui a pouco nós vamos começar a nossa entrevista. Antes, porém, vamos conhecer um pouco das empresas que têm apoiado o programa Reflexão. Eu já quero fazer menção e agradecer aqui de coração a Solar Engenharia, na pessoa do Walter Nogueira, que tem apoiado o programa Reflexão já há muito tempo. Quero agradecer também ao meu amigo Luiz, lá do Restaurante Paladar. É outro companheiro, cooperador, parceiro, para que esse programa chegue até a sua residência. Então vamos conhecer um pouquinho dos nossos apoiadores. Paladar Restaurante, no almoço buffet variado, com churrasco de domingo a sexta, aos sábados feijoada completa. Paladar Restaurante, Avenida Presidente Vargas 725, fone 3411-8811. Solar Arquitetura e Engenharia atua no segmento de incorporação residencial, construção civil, projetos e sistemas executivos de lajes e fundações. Com mais de 2 décadas de atuação, é uma das empresas mais tradicionais que ajudam a construir Dourados, mantendo o compromisso permanente com qualidade, transparência e respeito aos funcionários, fornecedores e clientes. A Solar conta com equipe própria e bem treinada para atender às necessidades da sua obra. É a melhor opção em lajes pré-fabricadas e sistemas executivos em fundações tipo Strauss e escavadas, com equipamentos próprios e suporte técnico, garantindo a qualidade da execução. A Solar está localizada na Rua Monte Alegre, número 2115. Solar Arquitetura e Engenharia, tradição e pioneirismo em Dourados. A Camapi Motores já está há 14 anos no mercado, oferecendo serviços de injeção eletrônica, reparação automotivas, autoelétrica, manutenção de freios, suspensão, retífica de motor, câmbio e direção hidráulica. Camapi, sua representante exclusiva da Bosch Car Service em Dourados, oferecendo também serviços de mecânica, acessórios e peças em geral. A Camapi Motores conta com profissionais capacitados que garantem o seu atendimento e conforto. A Camapi fica na rua Rael Bonfacker, 486. Mais informações, 3425-5113. Qualidade e garantia é o que você procura? Então venha para a Camapi Motores. De
volta ao nosso programa Reflexão de hoje, como já anunciado, a presença do professor José Antônio Baenas. Baenas, você não é de Dourados, mas é douradense de coração. Conta um pouquinho pra gente da sua história de vida, a sua formação, a sua chegada aqui em Dourados, para que o nosso telespectador possa conhecê-lo um pouquinho melhor. Foi bastante interessante, porque em princípio não houve uma tentativa da minha parte, que naquele tempo eu tinha em torno de uns 17 anos mais ou menos, e o pai resolveu que era hora de deixarmos o Paraná e virmos para uma nova região, fronteira, né, que trouxesse áreas novas de desenvolvimento, agrícola, pecuária, enfim. E viemos então de mudança para Dourados em 83, mais ou menos, e a partir daí a nossa luta foi interessante, porque eu entrei praticamente para terminar o terceiro ano naquela época no Colégio Objetivo, com o nosso querido diretor Benê Cantelli, a quem nos deu grande apoio e sustentou, né, para que a gente alcançasse necessariamente a universidade. A partir daí começamos a estudar História. Você estudou em 83 no período matutino ou noturno? No caso nosso foi noturno. Noturno. Então nós fizemos algumas aulas juntos lá, porque eu fazia parte de um grupo que vinha do Exército à noite, o pessoal do NPUR, que vinha naquele ônibus branco, Paloma. Isso. E ali nós tínhamos um grupo de 12, 15 alunos do NPUR que fazíamos algumas disciplinas também do cursinho Objetivo. E depois disso, até recordando, nós saímos no meio do ano e fomos para o CCOP, porque infelizmente por circunstâncias de reconhecimento daquele período do terceiro ano de ensino médio, nós tínhamos dificuldade e então o Benê nos levou para o CCOP para que a gente pudesse finalizar a nossa condição de ter o diploma. A partir daí então a nossa luta foi na direção da universidade. Foi ótimo porque nós entramos no curso de História e passamos lá o tempo necessário para a gente conhecer muito bem a nossa história e também o que seria a vida de um professor, porque afinal era essa a minha ideia, era esse meu sentimento, era a minha luta e consegui efetivar, graças a Deus. E quanto tempo de experiência em sala de aula? Olha, eu já venho trabalhando praticamente desde 85. Um ano depois que adentrei a universidade, já na escola Menodora, havia naquela época o professor Weiner de História, e ele me pediu que eu substituísse várias vezes, e ali foi pegando cada vez mais o gosto pela aula, pelo acompanhamento. Já em 86 nós pegamos aula diretamente no nome da minha pessoa, e aí fomos sequenciando até que em 89 terminamos a nossa conclusão na universidade, e após isso aí aguardamos o período dos concursos. Em 92 conquistamos o concurso da rede municipal e em 94 da rede estadual de ensino. E os cursos de pós-graduação? Fiz em Filosofia e Sociologia. Legal. Que são áreas correlatas, no caso, à nossa história. E também amando bastante a Geografia, que é uma área muito importante, muito interessante. E até que por graça, digamos assim, quando adentrei a época de estudar, da aula, no caso, 92 em diante, eu pegava mais aula de Geografia do que de História. Depois é que a gente foi encaixando dentro daquela área a qual tínhamos sido concursados. Professor, hoje nós o convidamos para estar conosco aqui no nosso programa, para a gente falar acerca do ProJovem, né? Como que a sociedade, como que a pessoa que está lá na sua residência, está assistindo aqui essa entrevista, quais são as principais informações que o nosso telespectador precisa saber, tanto de certa forma para ajudar na compreensão, como também para levar essa informação à frente. O ProJovem, antes, ele não tinha um vínculo aqui em Dourados com uma secretaria, ou seja, com a Secretaria Municipal de Educação. Parece-me que teve uma ligação com outra secretaria no momento anterior. Como é que foi essa política de trazer o ProJovem para a educação? Agora há pouco estava conversando com a secretária, a professora Marinisa, falando que eu ia discorrer sobre esse assunto, né? Então, nada melhor do que você para esclarecer para a gente aqui o ProJovem. Positivo. Acontece o seguinte, primeiramente, foi pensado a questão de inclusão dos jovens, mas foi pensado a partir da Secretaria Nacional de Juventude. Certo. Então, a partir daí, os ministérios se juntavam para trabalhar. O projeto começou mais ou menos em 2008, mas só agora, em 2010, 2011, é que o Ministério da Educação encampou, trouxe para dentro do Ministério, portanto, e em consonância com a Secretaria Nacional de Diversidade e Inclusão Social.
Porém, no caso de Dourados, até então nós não podíamos fazer porque o governo federal só permitiu aos grandes estados ou em situações de capital. Como Dourados não era capital, nós não tínhamos condição até então. Mas pela resolução 54, lançada em 2012, todos os municípios que têm acima de 100 mil habitantes e que também tenham situação de risco, violência e tudo mais, são convidados. Não é o caso de Dourados. Graças a Deus o convite foi feito para Dourados porque tem mais de 100 mil habitantes, mas não tem problema de violência. Mesmo assim, o prefeito municipal, Dr. Munir Zawit, assim como a nossa secretária, assinaram um termo de compromisso com o Ministério da Educação, aceitando, encampando e trazendo para Dourados essa grande chance, essa grande oportunidade, que graças a Deus e a boa vontade dessa administração está agora sendo servido aos nossos jovens, que têm em torno, porque o meu conjunto precisa de ter de 18 a 29 anos, pode até completar em dezembro, não tem problema. Tem que ter de 18 a 29 anos e não pode ter o 9º ano completo, ou seja, ensino fundamental não pode estar completo. Ele pode estar no 1º ano, 2º ano, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, ou não ter o 9º ainda incompleto. 9º incompleto no caso. Ah, mas eu nunca estudei. Mas eu sei ler, sei escrever alguma coisa. Opa, então você já é meu cliente, tá? Há pessoas que às vezes reclamam, mas eu não tenho mais o histórico, eu já mudei muitas vezes e perdi todo o material. A gente tem um exame chamado de proficiência. Este aluno, então, inicia o seu trabalho, o seu estudo, fazemos o exame e o classificamos, então, a partir daí. A ideia deste curso, a importância desse projeto, é que ele vem resgatar a necessidade de um conjunto social que hoje está muito aquém da realidade, ou seja, não tem nenhum ensino fundamental completo. Professor, na verdade são quantas vagas, máximo, limite máximo para o funcionamento desse projeto aqui em Dourados? Sim, no caso, quando nós aceitamos o termo de compromisso, foi nos dado a condição de montarmos 2 núcleos. O núcleo da escola Lloyd Bonfim Andrade, na Água Boa, ali na Rua Cafelândia, e o núcleo da escola Italívio Penzo, que fica no Parque das Nações 2. Cada núcleo desse pode, no máximo, ter 200 alunos matriculados. Correto. Bom, nós vamos conversar bastante sobre o programa, sobre o ProJovem. Nós vamos para um rápido intervalo, vamos conhecer um pouquinho mais das empresas, das instituições que têm apoiado o programa Reflexão e voltamos em seguida. Paladar Restaurante, no almoço buffet variado, com churrasco de domingo a sexta, aos sábados feijoada completa. Paladar Restaurante, Avenida Presidente Vargas 725, fone 3411-8811. Solar Arquitetura e Engenharia atua no segmento de incorporação residencial, construção civil, projetos e sistemas executivos de lajes e fundações. Com mais de 2 décadas de atuação, é uma das empresas mais tradicionais que ajudam a construir Dourados, mantendo o compromisso permanente com qualidade, transparência e respeito aos funcionários, fornecedores e clientes. A Solar conta com equipe própria e bem treinada para atender às necessidades da sua obra. É a melhor opção em lajes pré-fabricadas e sistemas executivos em fundações tipo Strauss e escavadas, com equipamentos próprios e suporte técnico, garantindo a qualidade da execução. A Solar está localizada na Rua Monte Alegre, número 2115. Solar Arquitetura e Engenharia, tradição e pioneirismo em Dourados. A Camapi Motores já está há 14 anos no mercado, oferecendo serviços de injeção eletrônica, reparação automotivas, autoelétrica, manutenção de freios, suspensão, retífica de motor, câmbio e direção hidráulica. Camapi, sua representante exclusiva da Bosch Car Service em Dourados, oferecendo também serviços de mecânica, acessórios e peças em geral. A Camapi Motores conta com profissionais capacitados que garantem o seu atendimento e conforto. A Camapi fica na Rua Rael Bonfacker, 486. Mais informações, 3425-5113. Qualidade e garantia é o que você procura? Então venha para a Camapi Motores. De volta ao programa Reflexão de hoje, aqui com o professor Antônio
Baenas, você tem constantemente nos seus contatos, as pessoas te confundem com o fonoaudiólogo ou não? Sim, é natural. Pelo sobrenome natural, e também... É natural. No caso, o Dr. Ademir Baena e também o Dr. Maurício Baena Fernandes são meus primos, só que as nossas famílias, na realidade, vieram da Espanha. Meu pai, inclusive, é espanhol. Ele veio de lá com 13, 14 anos mais ou menos. Aí, nessas viagens, os conjuntos vieram em tempos diferentes. No caso do Ademir Baena, se não me engano, a família dele deve ter vindo em torno do final da Primeira Guerra Mundial, porque a situação, as crises constantes que a Europa passou nesse último milênio, nesse último centenário principalmente, causou dificuldades muito sérias a todas as nossas famílias. E dada essa circunstância, tivemos que mudar o nosso roteiro, porque não dava mais para sobreviver tantas famílias em tão pequenos espaços. Lá na Europa, por exemplo, uma pessoa não tem mais que 20, 30 hectares. Para eles já é uma fazenda e já tem que dividir. Aqui não, aqui podemos unir uma quantidade imensa de terra que não há nada que nos impeça de ter essas propriedades, até porque lá é muito mais caro que aqui. Bom, mas então o que aconteceu? A família do Ademir veio então no final da Primeira Guerra. Já a turma do Dr. Ademir Baena deve ter vindo mais ou menos entre 1936 e 38, quando da Guerra Civil Espanhola. Já o meu avô passou a Guerra Civil Espanhola, inclusive foi atingido na guerra, teve que se refugiar, ficou escondido por 2 anos com uma bala alojada na barriga, até que o sistema, como se diz, acalmasse, Franco tomasse de vez o poder e a caça à bruxa, enfim, diminuísse. Com isso, então, em 1950, mais ou menos, o meu povo veio para Dourados, a minha família específica, quer dizer, não para Dourados, mas veio para o Brasil. A intenção primeira, na realidade, não era vir ao Brasil, era ir até a Argentina. Mas como a família não tinha dinheiro suficiente naquele tempo e não teve como vender os bens que tinha à época, então eles aportaram em Santos. Chegando lá, segundo a história que meu pai conta, uma família de espanhóis, um fazendeiro da região de Bauru, em São Paulo, sabendo da chegada dos espanhóis, foi lá e convidou essa família, no caso a minha, para que iniciassem trabalho junto a Bauru nas fazendas de café. Aí foi toda uma luta, né, de adaptação, de conhecimento da região, do tipo de alimentação completamente diferente do que tinha na Europa. E uma das coisas até que minha avó conta é o seguinte, que eles tinham o costume lá de pegar um porco inteiro, cortar pela metade e deixar ele pendurado, só salgar um pouquinho e deixar pendurado na parte mais baixa da casa. Até porque em época de inverno lá é frio pra caramba, é frio de neve mesmo. Então, às vezes demora até 2 anos para depois então eles começarem a cortar o jamón, como eles falam. E aí, nessa história, ela veio fazer a mesma coisa. Colocou dentro das caixinhas direitinho, os pedaços de toucinho, mas não havia o que aguentasse, o calor era muito forte. E uma das coisas que aconteceu, inclusive, foi que deu um surto de conjuntivite na família toda e deu bastante trabalho até que fosse debelado. Mas foram muitas lutas. De lá, o fazendeiro informou a minha família que tinha uma propriedade na região de Nossa Senhora das Graças, no Paraná, no oeste paranaense, e que estava lá o cafezal bonito, bem arrumado, mas tudo no mato. E ele não sabia o que fazer com aquela propriedade. Então, meus pais negociaram. As primeiras colheitas foram necessariamente para pagar as prestações do custo da propriedade, e aí começou, enfim, particularmente a vida da minha família. Depois vieram para Autônia, na região aqui próximo de Guaíra, ficamos ali em torno de 13 anos pelo menos, aí estivemos 1 ano em Curitiba, capital, passamos 3 anos em Maringá e depois viemos a Dourados. É essa a trajetória direta e simples, mas de muita luta que essa minha família teve. Muito bem, e conhecendo um pouquinho mais aqui da família Baenas, que é uma família já tradicional, uma família que ocupa um espaço privilegiado no coração de Dourados, dos douradenses. Professor, falando sobre essas 400 vagas, quais são os cursos onde nós temos aí a disponibilidade para receber os interessados e assim dar essa formação aos jovens? Positivo. O que nós temos é o seguinte, primeiramente, é que nós temos um período de 18 meses, que é o período letivo, portanto 1 ano e meio de atividade.
Esse 1 ano e meio, aí, como já disse, não importa onde a pessoa esteja. Se ela estiver no primeiro ano, segundo, terceiro, tanto faz. O importante é que a partir de então, matriculado, ele terá um curso regular de 1 ano e meio. Durante esse tempo, ele vai receber vários tipos de atendimento. Nós temos o curso do núcleo convencional, que é a língua portuguesa, matemática, em vez de ciências, física, biologia, ciências naturais. Em vez de história, geografia, são ciências humanas e a língua inglesa. Aí, fora do núcleo comum, nós temos também 2 disciplinas específicas, que é a participação cidadã, muito importante para resgatar o conhecimento sobre a cidadania, como é que a pessoa deve se portar, quais são os direitos, os deveres, enfim, tudo que permeia a nossa sociedade para que essa pessoa possa conhecer e se posicionar positivamente como um bom cidadão dentro da nossa sociedade. E, por fim, a qualificação profissional especificamente. Na qualificação profissional, ela é direcionada para que áreas? No caso, o ProJovem ele tem um leque bastante variado de materiais, mas Dourados optou por 2 áreas, 2 arcos especificamente. O curso de construção e reparo, que é para ladrilheiro, gesseiro, pintor e reparador de ambiente. E o curso de serviços pessoais, manicure, pedicure, depilador, cabeleireiro, escovista e maquiador. No caso, escolhe um reparo ou serviço pessoal. Depende da escolha de cada cidadão. O período de inscrições para a pessoa iniciar então o curso vai até quando? Olha, nós temos uma data prevista até 30 de outubro, ou seja, até o fim deste mês. Porém, dependendo da situação com o governo federal, pode ser que haja uma dilatação de prazo. Por quê? Porque houveram 2 momentos de início do curso. Dourados optou por começar dia 23 de setembro, enquanto que em outras localidades optou por 30 de outubro. Portanto, aí pode haver um prazo ainda para que ambas as comunidades possam terminar as suas matrículas. E outra coisa interessante é justamente em relação aos benefícios que esse programa ele oferece às pessoas que estão interessadas. O que, de fato, o aluno vai receber em contrapartida, o horário desse curso. Conta um pouquinho mais para a gente como funciona. Positivo. Aliás, eu fico muito feliz com essa parte, porque é um dos momentos mais especiais, um dos programas mais, digamos assim, adequados que o governo federal montou. Esse projeto, ele nos possibilita, ao final de 18 meses, obter um certificado de ensino fundamental, o certificado desta qualificação profissional, recebe ainda uma bolsa de R$100 por mês. Esta pessoa ainda tem um local onde possa deixar o seu filho, a sua filha. Se for, por exemplo, uma mãe ou um pai que tenha dificuldade, não tem onde deixar o filho, tem uma sala de acolhimento de crianças de 0 a 8 anos, onde esta criança estará sendo atendida enquanto o pai e a mãe estiverem estudando. E no caso também é oferecido a merenda por dentro do programa. Tanto o pai, a mãe, quanto a criança acolhida também recebem a merenda. E além disso, recebe todo o material didático, que são livros, são agendas, são cadernos e material de expediente. E não bastando isso ainda, o governo ainda oferece, entre outras coisas, o passe livre para quem está muito distante desse ponto onde está a escola. Não tem mais o que falar. Nosso programa é um programa que ele tem 30 minutos de duração e nós chegamos ao final do nosso programa. Mas eu fico assim, de certa forma até boquiaberto de saber que as oportunidades estão aí. E o que é que nós podemos fazer? Nós podemos ajudar as pessoas que nós conhecemos. E aí eu quero fazer um apelo para você, no seu nível de relacionamento, dentro da sua família, com as pessoas que trabalham na sua empresa. De repente, na sua casa tem um jardineiro, tem um prestador de serviço, tem a secretária, auxiliar que ajuda no dia a dia, e tem na família, de repente, um filho, tem um esposo, a esposa. E nós, numa atitude cidadã, podemos nos unir e atendermos a esse chamamento, a essa convocação que a Secretaria Municipal de Educação, através do ProJovem, faz para nós douradenses. Então eu quero convidar você a ser um participante desse projeto e atingirmos a meta de alcançarmos 400 alunos para esse programa. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui, dando essas informações. E eu creio que nós vamos ter uma outra oportunidade para falarmos sobre história, a história de Dourados, a história
né? Que é uma história que com certeza você tem um carinho todo especial como professor, e a gente vai discorrer no outro programa. Positivo. Muito obrigado à sua pessoa, obrigado ao programa, obrigado a você que nos ouve. Vamos nos engajar então, porque o importante deste processo é que a pessoa que adentrar a ele pode ter novos horizontes, né? Pode começar uma vida ainda mais positiva do que ele tem até o momento. Porque então, a partir daqui, ele pode pensar no ensino médio, fazer um curso profissionalizante, um Senai, um Instituto Federal ou uma escola técnica, todas estão se estabelecendo em Dourados, e também a possibilidade de, um pouco mais para frente, até conseguir universidade. Por que não? Por que não sonharmos alto e lutarmos então com essas possibilidades e chances que temos agora? É isso aí, professor Antônio. Vamos juntos nesse projeto e contamos com você, contamos com a sua participação. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. I was just a boy when they told me what you gonna be, and it sold me the American dream for a small fee. Price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom come? Peace on earth and His will be done. What about a dream where